Maria Clara, Olá, boa tarde. boa tarde. Pode começar a apresentação, tá certo? Ok. Olá, boa tarde. Sou Maria Clara, sou estudante do curso de bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou aqui no quinto simpósio do Complexo Hospitalar da UPE para apresentar o trabalho intitulado Partição de Proteases Fibrinolíticas por Sistema Aquoso Bifásico PEG e fosfato de sódio. Bom, proteases fibrinolíticas são enzimas capazes de degradar a fibrina, que é um dos principais componentes do coágulo sanguíneo. E como todo mundo sabe, a maioria sabe, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Então, por conta disso, em especial por conta da trombose, que é uma doença cardiovascular, essas enzimas elas vêm sendo muito estudadas como um potencial agente trombolítico na indústria farmacêutica. Só que um dos obstáculos para o uso dessa enzima é a purificação. E uma técnica que ajuda bastante na pré-purificação, clarificação, concentração de enzimas, de biomoléculas em geral, é o sistema de duas fases aquosas, que é uma técnica geralmente composta por polímero, sal e água, que a partir da junção desses componentes ocorre a formação de duas fases imisturáveis, para as quais migrará um biocomposto desejado ou os contaminantes. Essa técnica é muito cobiçada porque ela tem inúmeras vantagens, como uma alta biocompatibilidade, baixo custo, capacidade de operação contínua, facilidade de expansão e também por ser uma técnica ecológica. Com isso, o objetivo do trabalho da gente foi avaliar a partição de proteases fibrinolíticas produzidas pelo aspergillus tamariquita, da UCP 1279, através de um sistema de duas fases aquosas composto pelo polietanoglicol PEG e um sal que foi o fosfato de sódio. A metodologia consistiu em produzir a protease em fermentação em estado sólido, utilizando farelo de trigo como substrato, a partir do fungo Aspergillus tomariquita, em 72 horas a 30 graus. Logo após, a partição foi realizada através do sistema de duas fases, com condições determinadas, que foi um planejamento fatorial de 2 a segunda, onde foi variando a concentração do PEG e a concentração do fosfato. E o PEG utilizado teve uma massa molar de 4.000 e o pH ficou um pH 7. Após a extração da enzima, foram realizadas é, alguns cálculos, que foi a dosagem de proteína total, a atividade fibrinolítica e as variáveis respostas do sistema de duas fases, que foi o rendimento, o coeficiente de partição e o fator de purificação. Com isso, obtivemos os resultados, onde o ensaio 1, 2, 5 e 6 demonstraram um coeficiente de partição menor do que 1, o que demonstra que as proteases fibrinolíticas particionaram para a fase rica em sal, e os demais ensaios demonstraram um coeficiente de partição maior que 1, o que garantiu a partição da biomolécula para a fase PEG, que é a fase superior do sistema. O índice de recuperação do sistema ficou em torno de ficou na fase rica em sal, ficou entre 62,95% a 97,55%, e o fator de purificação apresentou um valor médio de 1,74 na fase PEG e 1,84 na fase inferior, que foi o sal. A variável que mais influenciou para o resultado do coeficiente de partição foi a concentração do sal, que a gente pode explicar pelo efeito salt-out, que é quanto maior a concentração do sal, mais tende a expulsar a enzima para a outra fase. E com isso, podemos concluir que o sistema de duas fases aquosas contendo PEG e fosfato de sódio é uma alternativa promissora para a partição das proteases fibrinolíticas produzidas por Aspergillus tamariquita UCP1279. Obrigada. Obrigada, Maria Clara. Vamos dar início à avaliação. Então, o avaliador já pode iniciar. Ok, tranquilo. Maria Clara, primeiramente, boa tarde, né? E parabéns pela apresentação e pelo trabalho que tu apresentou. Eu tenho, na verdade, uma sugestão e uma pergunta para te fazer no teu
no teu trabalho. A primeira sugestão é que eu acho que talvez a inclusão de uma representação gráfico em relação à técnica, porque eu estou percebendo que pelo teu trabalho, a técnica, ela é o coração do teu trabalho, não é isso? Sim, foi. Eu fiquei na dúvida, porque quando enviaram para mim o modelo do slide, tinha só texto, texto, texto. Aí depois eu enviei um e-mail perguntando se poderia colocar figuras. Eles disseram que poderia, mas se eu já tivesse enviado, deixasse como estava. Aí como eu já tinha enviado, aí ficou sem o modelo. É porque eu fico pensando que geralmente as pessoas estão mais acostumadas, as pessoas não, eu acho que no meio, assim, o pessoal que trabalha com bioquímica está mais acostumado à partição de proteínas via, sei lá, Cromatografia, né? via cromatografia, porque o método do SDFA, ele é bem, assim, ele é difundido mais interiormente, né, assim, e tal, entre o pessoal que trabalha com isso, mas poucas pessoas conhecem, né? E Verdade. aí, assim, essa é a minha sugestão, eu acho que uma figurinha assim, nas próximas vezes que tu for apresentar, eu não sei se isso faz parte de um projeto maior ou não, né? Mas, enfim, fica só de sugestão. E a outra pergunta, a pergunta que eu queria fazer era em relação a se vocês têm, assim, extrapolar, vamos dizer assim, um pensamento desse trabalho, extrapolar para saber se ele teria potencialidade para algo industrial, a nível industrial, né? Ou não tão industrial, mas, enfim, a nível de você conseguir purificar uma maior quantidade de proteínas, né? E também em relação a se futuramente vocês experimentariam, por exemplo, a utilização de beads magnéticos, o pessoal também utiliza, né? Além do sistema de PEG, o pessoal utiliza também alguns beads magnéticos que potencializa essa purificação proteica, né? Sim, no projeto da gente, a gente faz o sistema e a outra a outra etapa é fazer a cromatografia. Mas eu acho que ele tem um grande potencial, sim, de ser produzido em larga escala. E com várias outras moléculas, né? Que o sucesso, vários trabalhos aí demonstram que ele realmente é eficaz nessa separação. Entendi. Tá certo. Acho que de pergunta é só isso mesmo. Obrigado pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada. Parabéns, Maria Clara. Vamos ao próximo trabalho. Trabalho de número 205, Juliane Vitória dos Santos Ferreira. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Pode começar. Bom, eu sou Juliane Ferreira, sou aluna do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UFRPE e realizo iniciação científica no Laboratório de Tecnologia de Bioativos, também da UFRPE. E vou apresentar o trabalho intitulado de Seleção de Fungos Filamentosos do gênero Aspergillus para a produção de lacases. Bom, as lacases são enzimas lignolíticas pertencentes à família das oxidases multicobre e elas apresentam átomos de cobre em 3 sítios ativos de suas moléculas. Elas são as enzimas mais estudadas entre as oxidases, pois elas realizam a redução direta do oxigênio molecular à água, sem a formação do peróxido de hidrogênio como um subproduto indesejado, como ocorre com outras enzimas das oxidases e peroxidases. Além disso, elas também catalisam a oxidação de diferentes tipos de substratos aromáticos, compostos fenólicos e não fenólicos, e são aplicados... por apresentar baixa especificidade em substratos, elas são aplicadas na remediação de diversos tipos de contaminantes, na indústria de efluentes têxteis, para a degradação de corantes sintéticos, na deslignificação da celulose também e no branqueamento de papel. Como os fungos filamentosos apresentam a capacidade de produzir e de secretar enzimas extracelularmente, o que diminui etapas de purificação e facilita a sua aplicação, o objetivo desse trabalho foi selecionar, né, linhagens fúngicas do gênero Aspergillus, isolados da caatinga, para produção de lacases, visando uma possível aplicação na remediação de efluentes têxteis. Bom, para a metodologia, foram analisadas 7 cepas de fungos filamentosos do gênero Aspergillus. Essas cepas, elas foram reativadas à solução de óleo mineral em meio caldo glicosado, sendo mantido em agitador orbital por 72 horas, em 120 RPM a 30 graus Celsius.
e após a reativação eles foram inoculados para esporulação em meio BDA, sendo mantido em uma BOD por 7 dias, também a 30 graus Celsius, e a fermentação em estado sólido foi realizada de acordo com a metodologia de nascimento, ETL 2015, modificada, na qual foram utilizados 5 gramas de farelo de trigo como substrato, e esse farelo de trigo foi umedecido com uma solução nutritiva, com base na metodologia de Ergun e Eurek. Essa solução nutritiva continha além de glicose e extrato de levedura, continha vários íons metálicos, incluindo o cobre, que é considerado o principal indutor para a enzima lacase, e também com a solução de esporo na concentração de 10⁷ esporos por ml, para alcançar o 40% de umidade. Essa fermentação durou 72 horas em uma BOD a 30 graus Celsius. E a extração da enzima, ela foi realizada, a obtenção do extrato bruto foi realizado adicionando água destilada, 7,5 ml de água destilada para cada 1 grama de farelo de trigo, que no caso foram utilizados 5 gramas, e foi levado em uma agitadora orbital por 90 minutos a 120 RPM, e também a temperatura ambiente. A atividade foi determinada, de acordo com a metodologia, a atividade lacase foi determinada de acordo com a metodologia de Kumar, et al. 2016, que se baseia na quantidade de enzima que quebra 1 unidade de micromol por minuto, micromol de ABTS por minuto. Então, dos resultados, todas as 7 linhagens fúngicas, todas as 7 cepas de aspergilos, elas produziram a enzima lacase. As atividades variaram de 22,660 unidades por ml a 15,943 unidades por ml. No entanto, o Aspergillus serratariadense, o RM7918, cuja atividade foi de 87,443 unidades por ml, e o Aspergillus UCP 1290, cuja atividade de 115,943 unidades por ml, foram os fungos que apresentaram a maior atividade enzimática para a lacase. Sendo assim, nós podemos concluir que o Aspergillus serratariadense, o RM7918, foi o melhor produtor, visto que a produção foi maior do que a identificada na literatura com outros fungos filamentosos, ele foi superior, mesmo apresentando um substrato que não é rico em lignina, que no caso é o farelo de trigo. Então, é isso. Obrigada. Parabéns, Juliane. Vamos dar início às avaliações. Tudo bem? Boa tarde, Juliane. Boa Primeiro, tarde. quero parabenizar você pelo trabalho que foi feito e trazendo esses resultados para que você possa compartilhar você puder compartilhando com a gente. Só tem uma pergunta em relação ao custo-benefício do aspergilo que você encontrou. Você acha que tem validade ou que tem outra cepa que possa ser melhor para comercialização? Então, assim, já que é uma aplicação a nível ambiental, ele não precisaria de tantas etapas assim de purificação. E a obtenção dele realmente foi muito promissora, né? Então, nós não chegamos ainda os experimentos ainda está na fase bem inicial, mas ainda não chegamos à fase de pensar, em como seria realizada essa aplicação, mas eu acredito que daria certo, sim. Tudo bem, obrigada. Nada. Obrigada, parabéns. Nosso próximo apresentador é Romero Brandão. Porém, não estou visualizando seu nome aqui nos usuários. Então, nós vamos dar continuidade com Maria Clara do Nascimento. No caso, Maria Clara tem outro trabalho, né? O trabalho fui eu que submeti, mas quem vai apresentar é o autor principal, que é Nilson Fernando. Ele já está aqui na sala. Tem algum problema? Não, sem problema, tudo certo. Nilson? Boa tarde. Oi, boa tarde. Pode começar a apresentação. Meu nome é Nilson, eu sou estudante da Universidade Rural, sobre o curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca,
e vou apresentar o trabalho intitulado Colágeno de subprodutos marinhos e seu potencial biofarmacêutico. Foi submetido por Maria Clara aqui no Simpósio de Complexo Hospitalar. Falando um pouco sobre o colágeno, ele é uma das macromoléculas biológicas mais abundantes no ecossistema, muito presentes em humanos, tanto em ligamentos ósseos como tendão, estrutura muscular e tecidos. E em animais, ele também se encontra presente em animais terrestres e animais aquáticos, que no caso foi o objeto de extração. Em animais aquáticos, ele pode estar presente nas nadadeiras, nas escamas, na pele, nas brânquias, na espinha. E além de outros, né, tem muito estudo referente a locais como é que eu posso dizer? A órgãos que têm colágeno em sua estrutura em animais aquáticos e não só em peixes, camarões também, e esponjas, estrelas do mar e outros muitos animais. Então é uma molécula que ela é muito abundante e essa molécula ela tem um interesse comercial muito grande devido à sua propriedade bioativa, principalmente em humanos, mas em outros setores da indústria também. Por exemplo, tem estudo do colágeno referente à produção de biofilme, à produção de higiene, mas o objetivo do trabalho foi extrair o colágeno e testar sua aplicação no tratamento de doenças ósseas como a osteoartrite, que é uma doença de degeneração. Então, o objetivo é extrair o colágeno de peixe, no caso a espécie utilizada foi o Saramonete, o Pseudopneus maculatus, e testar a aplicação desse colágeno a partir do seu hidrolisado, a partir do seu bioativo, para o tratamento dessas doenças ósseas. Bom, a metodologia foi utilizar a pele e a escama do Saramonete para a extração desse colágeno pelo método de ácido solúvel, utilizando o ácido acético como reagente, e assim sucedeu as etapas de análise para caracterizar esse colágeno realmente. Bom, os resultados das análises para caracterizar de espectroscopia ultravioleta e infravermelho. O ultravioleta mostrou uma absorvância desse colágeno em um comprimento de onda de 219 nanômetros, o que bate com a literatura, porque o colágeno ele absorve entre ali 210, 200 a 240, e na identificação estrutural o colágeno ele apresentou 3 bandas. A banda A com 3.347 centímetros e 3.332 para a pele e escama, a amida 1, amida 3 e geralmente o colágeno ele apresenta 5 bandas em sua estrutura, porém esse colágeno extraído apresentou apenas 3, faltando a banda B e a amida 2. O que mostra que houve alguma alteração na estrutura do colágeno durante o processo de extração, que no caso seriam etapas que seriam verificadas também, e em seguida das análises do colágeno como potencial para o tratamento dessas doenças. Porém, essa etapa de caracterização mostrou que o Saramonete ela é uma fonte de colágeno, uma fonte promissora desse colágeno, e que o colágeno do Saramonete ele pode ter o potencial para ser aplicado nessa indústria, o que é algo muito interessante, considerando que a gente está falando de uma macromolécula que vem de organismos aquáticos e não é muito aplicada. Geralmente o colágeno que se tem no mercado é colágeno de animais terrestres, bovinos e suínos. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e eu desejo uma boa tarde. Obrigada, parabéns. Vamos à avaliação. Boa tarde. Nilson, é? Isso. Opa, Nilson. Primeiramente, parabéns pela apresentação, tá? Eu achei bastante interessante. Não sabia
dessa aplicação do colágeno em saramonete. Inclusive, é aí que vem minha primeira pergunta para ti, que é justamente como vocês chegaram no saramonete como potencial animal para vocês justamente testarem esse colágeno. Eu ouvi tu falando no meio da apresentação que ele era muito mais extraído de animais terrestres e tudo, e aí a abordagem de vocês, no caso, seria justamente extrair de animais aquáticos. Aí eu queria saber o que levou vocês, o grupo de vocês, porque a gente tem muitos, né, animais aquáticos, né? Por que o saramonete? Então, o motivo da escolha do saramonete é que além de a gente trabalhar o colágeno como um potencial biofarmacêutico, nós também trabalhamos o reaproveitamento de resíduos. E o saramonete ele é um peixe comercial, geralmente comercializado pela sua musculatura, né, seja em fatias, e muitos pescadores artesanais ou em indústria, ele faz o tratamento do peixe e descarta esse material restante, pele, víscera e escama, como resíduo. E o Brasil ele não tem uma política muito eficaz de descarte de resíduos, então principalmente no setor mais artesanal, que muitas vezes eles descartam esses resíduos no próprio ambiente. Então o objetivo foi pegar esse resíduo e dar um sentido a ele. No caso, vocês observaram que apenas no tratamento do saramonete havia um maior descarte de resíduos, ou a gente tem um descarte de resíduos acentuado para vários outros tipos de peixes comerciais? No setor do pescado, ou se a escolha do saramonete também foi uma coisa em relação à produção também, né? Muito grande o saramonete aqui. Não sei. isso. O motivo da escolha do saramonete é por causa da abundância dele, aqui no caso sobre a pesca, mas em relação ao potencial de colágeno, muitos outros resíduos de outras espécies de peixes também possuem um potencial, porém a gente resolveu dar um enfoque à espécie que é daqui de Pernambuco, que ela é pescada. Alô? Oi? Opa. No caso, concluísse a tua... Isso. Pronto, tranquilo. Eu acho que no mais, só ia sugerir, como na apresentação, nos teus resultados, falou muito acho que o meu tempo acabou, mas era só para comentar que quando você vai falar de espectro, utilizando o espectrofotômetro e tal, eu acho que você representar essas coisas de banda, de comprimento de onda, eu acho que seria interessante em um gráfico, então alguma imagem. Eu acho que ficaria mais fácil de visualizar. Sim, realmente. Mas obrigado pela apresentação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, dando continuidade. Vamos ao trabalho de número 398. Será apresentado por Maxon, eu acredito que seja essa a pronúncia, Maxon Roberto Silva. Sabrina, só um pedido. Os alunos, na hora da apresentação, liguem suas câmeras para a gente poder conhecer eles também. Isso. Se por favor. Podem ligar as câmeras. Maxon? Acredito que ele possa ter... Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Um minutinho, tá? Tá certo. Olá, boa tarde. Eu me chamo Maxon, sou estudante do curso de Ciências Biológicas pela Universidade de Pernambuco, campus Garanhões. Então, o trabalho é intitulado como Avaliação do Tratamento de Ferimentos Teciduais com Formulações Polissacarídicas do Estado de Pernambuco. Então, o processo de cicatrização de uma ferida ele envolve uma série de eventos celulares, assim como também bioquímicos, onde eles são orquestrados basicamente em 3 fases consecutivas, onde elas são capazes de restaurar esse tecido que foi lesado. Então, as 3 fases, elas correspondem à fase inflamatória, proliferativa e posteriormente de remodelação.
Então, essas lesões, elas acabam agindo como porta de entrada para diversos micro-organismos patogênicos, onde elas podem realmente levar o indivíduo até um tipo de doença crônica. Então, diante disso, existem altos fatores de virulência, assim como também uma alta resistência microbiana. Então, tem se intensificado, na verdade, algumas terapêuticas, a busca por algumas terapêuticas que sejam capazes de realmente combater esses micro-organismos. Dentre algumas delas são os polissacarídeos. Então, os polissacarídeos, eles são macromoléculas que podem ser formuladas de diferentes formas, como géis, membranas, hidrogéis, assim como também adesivos para cicatrização. Então, essa utilização dos polissacarídeos, elas são justificáveis à medida em que os polissacarídeos, eles são macromoléculas muito abundantes, o que faz com que eles sejam disponíveis, assim como também eles sejam sustentáveis e também biodegradáveis. Além do que, eles são biocompatíveis, já que são compostos por carbono, oxigênio e hidrogênio, e além disso apresentam baixa ou até mesmo nenhuma toxicidade. Então, nosso objetivo foi basicamente analisar a eficiência de formulações polissacarídicas do estado de Pernambuco no tratamento dessas feridas que sejam realmente cutâneas. Então, para a metodologia, nós utilizamos algumas bases científicas, que nesse caso foi o Biomoléculas, assim como também o repositório virtual da Universidade Federal de Pernambuco e também o Biomedical Journal of Scientific Technical Research, onde utilizamos algumas palavras-chave, como polissacarídeos no processo cicatricial, polissacarídeos como curativo tópico, assim como também avaliação de membranas e géis com biomoléculas imobilizadas. Então, desses resultados, nós partimos para uma seleção. Dessa seleção, seis dos selecionados foram artigos que foram escolhidos pelo repositório da Universidade Federal de Pernambuco. Um deles foi o Short Communication e o outro foi uma revisão de literatura. Pode passar. Então, esses resultados reportados, eles demonstram que os polissacarídeos utilizados como agentes cicatrizantes em lesões tópicas produzidas em ratos, assim como também em camundongos, eles foram extraídos de fontes naturais do estado de Pernambuco e foram testados ao longo de 14 dias. Então, além desses testes, também fizeram outros testes adicionais, como, por exemplo, a reologia, que é basicamente alguns testes físicos que podem também avaliar a estabilidade, por exemplo, de géis e também de hidrogéis, e também algumas características fisicoquímicas de formulações como membranas ou até mesmo filmes. Então, ambas acabaram realmente sendo sugeridas no tratamento de lesões cutâneas. Então, também é importante sempre salientar a relação da integração entre esse polissacarídeo e também a fonte de extração desses polissacarídeos. Então, nosso país ele é muito rico em relação a essa mesma a nossa fauna, também, assim como também a flora, que são fontes que a gente pode também fazer extração, e as pesquisas estão basicamente atreladas justamente a isso. Então, na nossa conclusão, nós conseguimos realmente concluir que as formulações polissacarídicas elas são eficientemente atuantes, tanto nesse processo de cicatrização, assim como também no controle de infecções, vez que ela também pode atuar como uma oclusão nessa ferida, e ela pode fazer com que haja um crescimento de fibroblastos, assim como também de células da epiderme, fazendo com que esse processo ele seja mais rápido, assim como também ele seja livre de contaminação. Então, logo, elas indicam uma alternativa promissora no tratamento dessas feridas teciduais. É isso, obrigado. Obrigada, parabéns. As avaliações. Maxson, tudo bem? Oi, Parabéns tudo por seu trabalho, parabéns por sua disposição a contribuir com a ciência, certo? Para a gente é uma honra ter alunos comprometidos com isso. Eu só tenho uma perguntinha a fazer, eu acho que tu falou, eu não me atentei, tu falou muito rápido. Quais seriam essas fontes dos polissacarídeos? Desculpa, Viviana, é porque eu falo muito rápido mesmo. Eu acho que eu sou um pouco lenta. Existem algumas fontes. O exemplo delas, por exemplo, em algas, a gente pode extrair de algas pardas, de algas pretas, de algas pardas, de algas verdes, inclusive de produtos já comerciais também na indústria de alimentos, como algumas gelatinas também, aquele produtinho Fini. Ele utiliza muito esses produtos também, polissacarídeos. Tem outras também, como espécie vegetal. A gente faz o trabalho aqui em Garanhuns com polissacarídeos extraídos de sementes e, posteriormente, a gente faz a utilização, não na saúde, mas em alimentos. Também pode fazer através de exoesqueleto de animais, como a quitina também, que é encontrada no exoesqueleto de artrópodes. Então, é basicamente uma série de fontes que a gente tem realmente. Ok, obrigada, viu? Por nada. Obrigada, parabéns. Dando continuidade.
Vamos ao trabalho de número 628, que será apresentado por Stephanie Ribeiro. Oi, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Pode começar. Tá bom, obrigada. Meu nome é Stephanie, eu sou no segundo período do curso de Medicina da Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, e esse trabalho foi feito sob a orientação da professora doutora Cássia Moura. O trabalho foi intitulado Radiocirurgia Estereotáxica no tratamento de tumores em coluna vertebral. A radiocirurgia estereotáxica é uma técnica terapêutica que utiliza altas doses de radiação ionizante para atingir um determinado volume-alvo, a partir de um sistema dirigido por coordenadas espaciais, coordenadas tridimensionais. Esse procedimento ele pode ser utilizado no tratamento de tumores em coluna vertebral. Esses tumores, usualmente, metástases de lesões malignas de outras partes do corpo do paciente e, em geral, causam muita dor e prejudicam a qualidade de vida do paciente e podem ocasionar sequelas neurológicas e funcionais também. Essa técnica também pode ser utilizada no tratamento de tumores benignos ou malignos, primários ou secundários. O nosso objetivo foi analisar o emprego da radiocirurgia estereotáxica no tratamento de tumores em coluna vertebral. A nossa metodologia foi feita uma revisão de literatura com a busca qualitativa na base eletrônica de dados PubMed com as seguintes descrituras: Treatment, Radiosurgery, Spinal Tumors, Stereotactic e Pain. Nós adotamos como critérios de inclusão artigos escritos em português ou em inglês, selecionados entre os anos de 2015 e 2020, com dados de seres humanos, do tipo ensaios clínicos. Nós analisamos 15 artigos no total. O planejamento radiocirúrgico, ele requer um registro de imagem muito preciso. E, para isso, normalmente são utilizadas a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Essas imagens coletadas são sobrepostas e, com as máquinas, nessa imagem, nós temos a CyberKnife, que é a máquina padrão ouro no tratamento radiocirúrgico. Essas máquinas elas vão delinear o contorno do volume-alvo e também dos órgãos em que não se deseja atingir, que são os órgãos que podem estar em risco nesse procedimento. A radiocirurgia, ela utiliza uma radiação, altas doses de radiação ionizante, emitidas por uma fonte selada, que vai atingir o volume-alvo a partir de um ângulo de 360 graus. Para tumores em coluna vertebral, especificamente, as doses utilizadas variam entre 12 e 30 grays, e ela pode ser hipofracionada em 1 a 5 sessões. E com a radiocirurgia é possível obter resultados bastante promissores, porque a taxa de reincidência tumoral ficou abaixo de 15%. Os sintomas, eles regrediram ou sumiram em 87% dos pacientes, e as taxas de controle local do tumor foram abaixo de 80%. A radiocirurgia, ela tem o potencial, então, de promover o controle local do tumor, de reduzir os sintomas, de manter as funções neurológicas normais, as funções neurológicas e funcionais normais, e, além disso, consequentemente, vai aumentar a qualidade de vida desses pacientes. Ela pode ser realizada em conjunto com outras técnicas terapêuticas, como a cirurgia, ou ela pode ser realizada de forma isolada. Hoje em dia, ela é utilizada em muitas especialidades, não só na neurocirurgia, mas ela é indicada especialmente em casos em que os pacientes têm comorbidades mais graves, os tumores têm uma taxa de reincidência alta, ou esses tumores eles estão em locais de difícil acesso cirúrgico, também tumores que não respondem a outros tipos de tratamento, como a quimioterapia, já que ela utiliza essa alta dose de radiação. Justamente por causa dessa alta dose de radiação, associada a essa técnica normalmente, é necessário
uma equipe multiprofissional envolvida nesse tratamento para analisar as individualidades dos pacientes e decidir a melhor opção terapêutica possível. Essa equipe, normalmente, ela é composta por neurocirurgiões, oncologistas, físicos médicos, técnicos em radiação. E, como conclusão, nós obtivemos que a radiocirurgia ela possibilitou uma excelente precisão no tratamento de tumores em coluna vertebral. Ela possibilitou a regressão dos tumores, né, promovendo o controle local desse tumor, a regressão dos sintomas dos pacientes e uma redução, consequentemente, porque reduziu as dores, aumenta a qualidade de vida deles. Obrigada. Obrigada. Vamos iniciar o momento de avaliação. Parabéns. Stephanie, né? Isso. Primeiramente, parabéns pela apresentação, tá? É de fato como é que se diz? Um assunto, uma técnica que eu nunca não tinha ouvido falar na minha área, né? Na minha bolha, vamos dizer assim, científica. E eu achei bastante interessante a aplicabilidade, né, desse tipo de técnica para redução de tumores, né? E aí, as minhas perguntas em relação a teu trabalho é relacionado primeiro eu tinha se era essa técnica, eu escutei tu falando da aplicabilidade dela em neurocirurgia, enfim, outras áreas. Aí eu queria saber qual seria o potencial dessa técnica, se ela teria potencial em outros tipos de câncer, sem ser envolvidos em relacionados à coluna vertebral, né? A outra pergunta que eu queria te fazer, eu vou tentar fazer elas seguidamente para a gente poupar tempo, né? A outra seria, eu vi que isso é uma abordagem de muitas pessoas, né? Tem uma engenharia biomédica muito grande envolvida nisso. Eu queria saber se isso é aplicável apenas em hospitais privados ou se isso tem no público, em algum hospital, né? Se o pessoal se utiliza já disso, né? Para tratamento. E, por fim, qual é a faixa etária e as pré-condições que os pacientes precisam ter para ser submetidos a essa técnica, né? Essa faixa etária vai de X anos a tantos anos, né? E que condições o paciente tem que ter para, ele é recomendado para esse uso aqui, dessa técnica aqui? Pela minha pesquisa, muitos tumores têm essa possibilidade, né? Então, tumores primários, por exemplo, tumores que são originados na coluna vertebral podem ser tratados, tumores secundários, as metástases, né? Tumores benignos e malignos. Inicialmente, essa técnica era utilizada para tratar tumores intracranianos. Usualmente tumores benignos. Enfim, tem muitos exemplos, mas isso na questão da neurologia, né? Mas, por exemplo, os tumores renais, eles não são muito sensíveis à quimioterapia, por exemplo. São tumores que, em geral, são mais resistentes. E essas altas doses de radiação podiam ser utilizadas no tratamento desses tumores renais. Também há relatos em lesões no fígado. Também há relatos de quando tem algumas artérias que podem, por exemplo, no cérebro, não é um tumor, né? As artérias, elas podem estar... Elas podem estar emaranhadas, vamos dizer assim, e essas lesões, essa alta dose de radiação pode auxiliar na redução dos riscos de, por exemplo, de ruptura dessas artérias. Então, é uma técnica que tem realmente uma abordagem muito ampla. A outra pergunta que foi sobre a questão da aplicabilidade dela em hospitais públicos, atualmente, pelo que eu notei, não se tem ainda essa técnica. A mais utilizada ainda é o tratamento padrão nos hospitais públicos e também em muitos particulares ainda é a radioterapia convencional, mas e essa técnica, a maior parte assim, dos artigos que eu pesquisei, de revisões de literatura, desses ensaios clínicos, eram realizados fora do país.
ela requer, de fato, uma equipe muito profissional envolvida, é um procedimento ainda caro, mas ela tem o potencial de melhorar a qualidade de vida de forma bastante significativa, em comparação, inclusive, com esses procedimentos tradicionais. E por isso ela é tão importante, mesmo que ainda esteja com uma aplicabilidade no Brasil, por exemplo, mais limitada. Os pacientes que são submetidos a esses procedimentos, que também acho que foi uma pergunta que o senhor fez, eles têm que estar em bom estado geral de saúde, né? Eles não podem estar passando mal, eles têm que estar, por exemplo, se eles fizeram uma quimioterapia ou uma radioterapia convencional, tem que esperar um tempo para que eles recuperem, né, a vitalidade, enfim. Os estudos que eu observei são feitos em pacientes que são maiores de idade. Eu não vi estudos em crianças ainda, justamente por essa alta dose de radiação, de certa forma, por causa dessa dose de radiação mais elevada, ela põe órgãos ao redor, de certa forma, em risco, apesar de esse procedimento ter uma elevada precisão, né? Então, por exemplo, tem que tomar muito cuidado por causa da medula, dos rins, do esôfago, que estão nessa área próximas à coluna vertebral. Eu acho que encerrou o tempo, mas vou falar só uma sugestão, tá? Em relação à apresentação. Uma sugestão é você colocar... Eu vi tu falando muito em 15%, em porcentagens, reunir isso num gráfico. Eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Caso tu for levar esse projeto adiante, ou trabalhar nele mais uma vez, né? E é isso, parabéns. Tá bom, obrigada. Obrigada pela sugestão. Boa tarde. Parabéns. Nosso próximo trabalho é o trabalho de número 630, que será apresentado por João Pedro Alves Barbosa da Silva. Pode começar, João Pedro. Certo. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou João Pedro, aluno de enfermagem do 7º módulo da Universidade de Pernambuco, e irei apresentar o trabalho Dor crônica na fibromialgia, efetividade no tratamento com estimulação elétrica transcraniana, orientado pela professora doutora Cássia Moura. Bem, a fibromialgia é uma síndrome reumática, não articular, de etiopatogenia multifatorial complexa, não totalmente conhecida, que acomete preferencialmente o gênero feminino. É caracterizada por dor musculoesquelética, difusa ou crônica, com a presença de múltiplas regiões dolorosas, especialmente no esqueleto axial, frequentemente associada a distúrbios do sono, fadiga, ansiedade, déficit de memória e depressão. Em termos sintomatológicos, é comum que pacientes relatem sensação de peso, também em forma de queimação, e pontada com maiores intensidades de um período da noite e ao acordar no período da manhã. A estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua, a ETCC, se apresenta como um método não invasivo e uma alternativa promissora para modular a atividade cerebral, alterando a excitabilidade do córtex motor primário, o M1, ao despolarizar os neurônios. O objetivo desse estudo foi avaliar a efetividade da ETCC no tratamento da dor crônica na fibromialgia. Foi realizada uma revisão da literatura, de forma sistemática, utilizando como estratégia de busca na plataforma PubMed os seguintes descritores: estimulação transcraniana por corrente contínua, fibromialgia e dor crônica, nos idiomas português e inglês. Os resultados da pesquisa somaram 29 estudos, foram incluídos livros, ensaios clínicos, meta-análises e estudos clínicos randomizados, e foram excluídos desses estudos artigos de revisão e textos em repetição. Com o emprego dos critérios de inclusão e exclusão, resultaram 5 publicações elegíveis para os objetivos desse estudo. Bem, no cérebro, a área cortical M1, o córtex motor primário, ele desempenha um papel importante na manutenção e tratamento da dor crônica. Isso porque a aplicação de uma corrente elétrica contínua de baixa intensidade pode modificar a excitabilidade do M1, aumentando a probabilidade de ocorrência de potenciais de ação, diminuindo dessa forma os sintomas de dor. Bem, a técnica consiste no posicionamento de um eletrodo-alvo e um eletrodo de referência, e a localização desses eletrodos na cabeça é escolhida geralmente de acordo com um sistema internacional
de coordenadas de eletroencefalograma, o sistema EEG 1020. Nos estudos analisados, a ETCC apresentou resultado satisfatório no alívio da dor crônica, com a aplicação de uma corrente elétrica contínua entre 1 e 2 miliamperes, sem efeitos adversos relevantes. Estudos mostraram que sessões únicas e consecutivas de ETCC sobre o córtex motor primário podem induzir um alívio da dor e uma melhora no humor de pacientes com fibromialgia, com consequentes alterações nos níveis de endorfina cerebral. Dessa forma, há uma modulação na estabilidade cortical no M1, a qual permanece após o término da estimulação, resgatando assim a qualidade de vida da vida de pacientes fibromiálgicos. Nessa ilustração abaixo, nesse esquema, tem-se a aplicação de uma corrente elétrica contínua em direção ao cérebro, uma corrente anodal, criando um circuito elétrico que irá modular a estabilidade cortical da área em questão. A corrente aplicada através desses eletrodos não é forte o suficiente para deflagrar um potencial de ação. No entanto, esse sublimiar produzido a nível celular altera o disparo neuronal, fortalecendo dessa forma a transmissão de sinapses e aumentando a plasticidade sináptica. Portanto, a ETCC se mostra eficaz para o tratamento da dor crônica em pacientes com fibromialgia, com consequente melhora na qualidade de vida desses indivíduos. Aqui embaixo temos algumas referências para uma possível pesquisa posterior, para querer adentrar mais no assunto. No mais, é isso e obrigado. Parabéns, obrigada. Agora as avaliações. Tudo bem, João Tudo Pedro? bem. Parabéns, João Pedro, por sua apresentação. Estou muito feliz Obrigado. nela e parabéns por contribuir com a ciência. É muito Sim. bom ter alunos engajados, não só com um conhecimento limitado, mas que vão atrás, fazem perguntas e conseguem algumas respostas. Tudo a gente Sim. não consegue, mas tudo bem. Só uma dúvida em relação aos ensaios clínicos que foram feitos com esses pacientes. Diz Sim. que alguns foram randomizados. Esses ensaios clínicos foram, sabe, a quantidade de pacientes que foram estudados? Já desses cinco estudos selecionados foram ensaios clínicos e randomizados, e geralmente variava entre 30 e 40 pacientes. Aí esses pacientes eram divididos entre os pacientes que iam receber a dose elétrica e os pacientes sham, entendeu? Aí era dividido basicamente nessa forma, entre 20, 30, 40 pacientes, aí metade. Metade recebiam atividade elétrica e metade recebiam o placebo. Já seria o controle e intervenção, né? Isso. Mais ou menos isso. Sabe os critérios de inclusão e exclusão? Dos estudos eram basicamente pacientes que não estavam sob a utilização de medicação para a dor crônica. E caso tivesse um intervalo de 30 a 40 dias sem o uso. Entendi. Obrigada, viu, João Pedro? Nada, boa tarde. tarde. Obrigada, parabéns. Seguindo, vamos ao trabalho de número 631, que será apresentado por Antônio Carlos. Antônio? Antônio, estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. Oi. Agora. Ah, tá. Boa tarde. Bom, Pode começar. tudo bem. Boa tarde, gente. Me chamo Antônio, né? Antônio Câmara. Sou aluno do mestrado de Engenharia de Sistemas da Poli,
UPE, e o nosso tema do trabalho que foi desenvolvido é o modelo computacional para um diagnóstico de anemia em seres humanos. E esse modelo, esse trabalho foi feito e orientado pela professora doutora Rita de Cássia e o professor doutor Carmelo, né? Então, a gente está no processo de construção e aí a gente foi fazer uns estudos no âmbito do modelo de visão computacional, do que ele poderia contribuir para os diagnósticos médicos. E aí nós sabemos que a anemia ela constitui um problema de saúde pública e amplamente distribuída na população, né? E ela causa os aumentos de risco tanto de morbidade como de mortalidade, especialmente em casos onde nós temos crianças, mulheres grávidas e idosos. E as anemias são provenientes de diversas causas e também são multifatorais. Então, quando a gente fala de anemia, os conteúdos da hemoglobina no sangue, quando elas estão abaixo do normal ou quando elas sofrem alterações morfológicas, elas caracterizam algum tipo de anemia, né? E aí a possibilidade da gente usar esses imagens de diagnósticos provenientes de bancos que temos disponíveis hoje, tanto aí no mercado e bancos de dados, né, provenientes, onde fornecem essas informações, o uso dessas imagens são muito rotineiro e com o avanço da tecnologia a gente consegue utilizar essas técnicas fornecendo e auxiliando no diagnóstico médico e também facilitando para que a gente tenha uma redução de custos em alguns equipamentos que são utilizados no âmbito desses diagnósticos de imagens, né? E aí um desses objetivos foi desenvolver um modelo computacional inteligente que possibilitasse a análise dessas imagens microscópicas, né, do sangue, com o propósito de auxiliar no diagnóstico de anemia em seres humanos. E esse trabalho não foi preciso passar por um comitê de ética, praticamente, porque não houve riscos e contatos com humanos, né? A gente utilizou já imagens disponíveis em banco de dados especializados na área de hematologia, por exemplo, American Hematology e outros como Database Global Hematology, que estão disponíveis para todo mundo acessar. E um dos métodos e como que a gente criou a parte desse trabalho, a gente avaliou hemácias normais, né, que com pessoas saudáveis, então pessoas normais. A gente pegou 50 modelos de cada hemácias e comparou com 5 tipos de hemácias patológicas. E essas hemácias totalizaram em torno de 300 imagens, né, sendo 50 imagens de cada tipo de hemácia. E você pode passar para o próximo slide, por favor? Obrigado. E esses 5 tipos de hemácias patológicas variavam entre as imagens de hemácias elípticas, hemácias do tipo falciforme, esquizócito, crenada e microcítica. E aí, quando a gente tem um determinado tipo de anemia, a variação morfológica dessas hemácias contribui para uma alteração da forma dela. Então, diante desse conhecimento, a gente utilizou um sistema de redes neurais onde que ele fosse capaz de classificar essas imagens utilizando alguns métodos matemáticos, como descritores de Fourier e alguns tipos de classificações estatísticas para a gente ajudar na nossa classificação. E essas RNAs, né, que são as nossas redes neurais artificiais, possibilitaram a automação dessa análise visual que uma pessoa, um médico, um biomédico precisa fazer para dar um laudo, por exemplo. E aí os passos que nós utilizamos foram a primeira etapa, a aquisição dessas imagens, né, com uma objetiva de 100 vezes no microscópica, no estilhaço de sangue. E
Então, Não, acho Pode que como ele estava quase concluindo, acho que pode seguir. Pode posso? concluir. concluir. Tá, então é justamente isso. Aí nessas etapas a gente teve a segmentação da imagem, onde a gente separou os ruídos, tirou tudo o que não eram de dados convenientes para nossa classificação. Depois realmente a gente só utilizou as técnicas matemáticas das estruturas de Fourier e aí utilizou a interpretação e o reconhecimento usando redes neurais. Né? E aí a gente teve uma conclusão em que as redes foram capazes de identificar em um estiraço as imagens normais e cada tipo de imagens diferentes de cada morfologia de sua hemácia, assim contribuindo para que cada morfologia dessa representasse um tipo de anemia, que é característica do ser humano. E a gente teve uma classificação muito boa e que foi invariante à escala. Né? Então, a RNA conseguiu diferenciar uma hemácia normal dessas hemácias de determinados tipos de anemia, que cada uma tem seu tipo de morfologia. Finalizei. Obrigada, parabéns. Vamos às avaliações. Antônio, parabéns pela apresentação. Eu achei o tema do teu trabalho muito legal, muito bacana, diferente. Eu acho interessante quando você sai do lugar comum assim, sabe? Para conhecer coisas novas. Achei muito, muito bacana. Me lembrou muito a área de bioinformática. A gente tem um processamento de dados muito grande, a gente pode fazer muita coisa bacana com isso, entendeu? E eu queria te fazer 3 perguntas relacionadas a isso. Tá me escutando? Sim, tô sim. Só o cachorro que tá aqui. Tranquilo, home office. É o seguinte, a primeira questão que eu tinha para tu é que como você trabalha com rede neural, trabalho computacional, eu queria saber na aplicabilidade disso, sabe? Eu queria saber justamente quando você trabalha com essas coisas, você também gera um acúmulo de dados, né? Eu queria saber em relação a isso, de tamanho de dados e também um armazenamento do mesmo, né? Do quanto que você vai gerar de dados e esse armazenamento, se seria em nuvem ou se seria em forma física, né? Em relação a uma potencial aplicabilidade disso, vamos dizer assim, imagine um contexto público, sabe? Como isso seria, se isso seria fácil de fazer, no caso, a geração de dados, o armazenamento do mesmo, numa plataforma de nuvem ou uma plataforma física, tá? Tá. Justamente, respondendo a sua pergunta, hoje o armazenamento em nuvem é um custo relativamente elevado por conta de toda a manutenção que eu forneço para o meu provedor. Por exemplo, meu provedor Amazon, meu provedor Google e meu provedor Microsoft Azure, por exemplo. Então, um sistema público, eu vou ter um controle, então eu preciso pagar por mês e em dólar a questão desses armazenamentos, né? Então, e a questão desse meu processamento desses dados. E pensando no âmbito realmente público, seria muito mais viável, se eu tivesse condições de fazer isso, permanecer na nuvem, onde eu tinha um sistema, uma rede toda poderosa e com uma arquitetura de infraestrutura muito boa, que eu poderia acessar essas informações que estariam salvas nesse local, na nuvem, né? E aí, o meu equipamento, no momento que ele fizesse essa análise desse estiraço, consultaria o meu banco e já teria uma resposta imediata online daquele problema e auxiliaria no diagnóstico, né? Então, é um ponto realmente a ser levado. Ok. Isso me leva para o gancho, para a última pergunta. As últimas 2 perguntas em relação a isso, que seria o tempo de análise e processamento desse modelo computacional, né? Dessa ferramenta, no caso, de uma forma rotineira, né? A primeira pergunta seria isso, e a última seria uma opinião sua para saber se isso, o fato de a gente ter máquinas analisando o esfregaço, analisando justamente a forma das hemácias, se isso iria substituir futuramente o profissional, o biomédico, o farmacêutico, o analista, né? Em relação a isso, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, primeiramente, responder logo de trás para frente essa última pergunta aí de substituição, né? Então, a gente,
teoricamente não vai substituir, porque além disso, fazer essa parte de análise, eu preciso de um profissional com conhecimento mesmo técnico e humano quando lhe trato com pacientes. Isso aí ajudaria muito em questões de análise e aumentaria a minha capacidade analítica de avaliar X casos. Porque, como a gente falou, a anemia, dentro do meu estudo, tá, sou da área de exatas, mas um pouquinho estudando na área de biológicas, ela é muito variante. Então, eu posso ter dentro de um Shiraço algumas características de anemias que eu daria como uma classificação de anemia tipo microcítica, que não é uma tão grave, uma ferropriva, que não é tão grave, mas porém que seria tipo um adulto com uma anemia de criança. E é isso que eu poderia tratar. Isso aí o sistema poderia dar falsos positivos e tudo mais, e o cargo de um profissional realmente de saúde analisar mais completamente essas coisas. Então, substituição, eu acredito que no momento não, mas um futuro onde eu pudesse aumentar realmente toda a análise de como que o sistema, as minhas redes neurais consigam inteligentemente processar as informações, a parte de análise a gente poderia só olhar e dar o seu aval como um perfil técnico, realmente confirmando que aquela análise está correta, né? E no âmbito de realmente de um projeto ser viável na nuvem ou não, acredito, primeira parte, sendo um físico, tendo um computador físico um pouco mais potente, né, nas minhas configurações, eu conseguiria armazenar e fazer esse controle pelo menos no hospital, numa UPA aí, que já ajudaria muito no meu sistema de análise para não esperar 2 dias, um dia ou horas para essa análise. Obrigado, muito bom. Eu também queria fazer uma perguntinha. Antônio, tudo bem? Tudo Parabéns sim. pela apresentação. Ainda bem que não vai substituir, né? Porque eu, como biomédica, não ia ficar feliz com essa notícia. Sim. Mas só eu gostei muito da sua apresentação. É um tema legal, interessante, que a gente acaba não vendo tanto na faculdade em relação à automação. Mas a pergunta que eu tenho para tu é em relação às interferentes relacionadas à amostra. A amostra que foi utilizada, a amostra sanguínea. Eles também, você falou muito de imagem, 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 mas se o equipamento também ia dosar a hemoglobina no sangue desses pacientes e quais seria assim o intervalo, se dependeria da população? Assim, nesse quesito, quando a gente fala em estiraço, né, professora doutora Rita de Cássia realmente avaliou nesse quesito que você perguntou, porque às vezes quando eu faço esse estiraço, eu não consigo ter e jogar no equipamento dados onde eu consiga realmente ter uma boa visibilidade do microscópico, dependendo de como a pessoa fez essa técnica e fez o esfregaço. Eu acredito que seria isso o nome, para deixar ele uniforme num pedaço lá do estiraço de vidro, né, do equipamento. E aí, a partir desse momento, então, a gente não se envolveu nessa parte, a gente só realmente coletou estiraços que fossem 100% ou atingissem uma margem, eu acho que 75% para cima, de boa visibilidade, onde conseguia ver realmente mais análises boas. Então, a partir dali, dessa primeiro setup, vamos dizer assim, da configuração da extração desse tiraço de imagem, aí depois disso, quando o microscópio leu, que a gente começou a trabalhar com essas imagens do microscópio. Obrigada. De nada. Obrigada, Antônio. Parabéns. Obrigado também, viu? Então, nosso próximo trabalho a ser apresentado é o de número 680, que seria apresentado por Raíza Pereira Santos. Porém, ela não se encontra aqui na plataforma. Então, Tem algum outro trabalho? sim, tem o do professor Romero, que ele
estava avaliando um outro trabalho, foi informado por Juliane aqui no chat, que ele estava avaliando outro trabalho e assim que ele terminar, entra para apresentar aqui. Juliane, tem como entrar em contato com ele? No caso, faltam só esses dois, né? Isso. Raíza, ela tem 2 trabalhos. Já tem contato com as outras salas para saber se ela pode estar em alguma sala errada. Mas até agora, não. E o professor Romero. Essa sala fica aberta até 5h30, então nós podemos dar um limite até 5h25, porque tem que ter 5 minutos para apresentar o QR Code. Então nós podemos aguardar. Eu acho que enquanto os outros alunos não aparece o professor para fazer a apresentação, acho que algum aluno pode perguntar alguma coisa que ele achou interessante ou ficou em dúvida em alguma das apresentações. Para que a gente pudesse interagir. A gente passar esse tempo todinho. Quem quiser se pronunciar, vou entrar em contato com a coordenação. Obrigada.
sim, temos novidades. Tudo indica que Raíza Pereira realmente não está presente e não irá apresentar o trabalho, ela não está em nenhuma outra sala, por engano, ou algo assim. E o professor Romero, nós estamos tentando entrar em contato com ele, porque ele já finalizou a avaliação no outro trabalho. Então, acredito que já já ele pode entrar. Pessoal, vou aguardar a resposta da coordenadora até 5h10, tá certo? Daqui a 10 minutos. Caso não receba nenhuma orientação, vou disponibilizar o QR Code, ok? Certo.
Pessoal, a professora Marília, que é uma das coordenadoras do simpósio, está entrando em contato com o professor Romero. Tá certo? Vamos aguardar.
Pessoal, o professor não vai poder comparecer, certo? Eu vou disponibilizar aqui o QR Code para que vocês possam registrar a frequência. Muito obrigada por esse momento. Os trabalhos estavam ótimos. Parabéns a todos. Obrigada aos avaliadores, a monitora. Obrigada. Obrigado também. E vou disponibilizar aqui para vocês. Só um minutinho. QR Code. A gente tem que entrar no formulário, Isso. Você tem o link? Vou te mandar o link também. Só um minutinho. Ou pode fazer pela câmera do celular mesmo? Pode sim. Certo. Para quem não conseguir pela câmera, eu vou mandar o link aí no chat. Só um minutinho. Pronto. O link já tá no chat também, tá certo?